importante a gente questionar o proprietário em relação a cansaço fácil, em relação a tosse, em relação a alteração de coloração de mucosas. O animal com alteração cardiovascular, ele pode apresentar mucosas desde mucosas anêmicas, até mesmo mucosas hiperêmicas, muitas vezes até com mucosas de coloração de tijolo, no caso de mucosas extremamente congestas e às vezes até em casos de sepse. E também os animais por déficit circulatório e muitas vezes por hipóxia, eles podem apresentar quadros de cianose. Por isso a importância da gente avaliar a mucosa. Todos os parâmetros que a gente avalia em relação ao sistema cardiovascular são parâmetros que devem ser avaliados inicialmente com o animal em repouso e repetidos com o animal depois de um esforço físico intenso, ou colocar o animal para correr, ou colocar o animal para trotar. No caso de animais de pequeno porte, muitas vezes o próprio tutor te fala das condições que o animal fica depois de fazer uma caminhada, depois de fazer um passeio, depois de ficar agitado. Então ele mesmo fala se o animal apresenta alguns sintomas que muitas vezes no período de descanso ou no período de repouso, muitas vezes ele não apresenta esses mesmos parâmetros. E é tão importante a gente avaliar e questionar o tutor em relação aos parâmetros desse paciente depois de um exercício físico intenso, porque a gente precisa avaliar muitas vezes quanto tempo leva para que esses parâmetros voltem aos parâmetros de estado de repouso e comparar se esse tempo é um tempo muito prolongado, porque muitas vezes o animal não tem uma performance respiratória ou de hemodinâmica que uma coisa às vezes acaba se refletindo na outra. A gente deve lembrar que os problemas cardiovasculares podem se refletir e podem aparecer com sinais clínicos em outros sistemas, como por exemplo no sistema respiratório, como por exemplo nas alterações vasculares hepáticas, nas alterações vasculares também renais, alterando muitas vezes a perfusão renal e podendo causar inclusive casos de insuficiência renal secundária em virtude de uma má perfusão por conta de alterações cardiovasculares. Então, além da gente avaliar o TPC, que é o tempo de perfusão capilar, a gente deve avaliar também se o animal apresenta algum tipo de edema. Os edemas cardiovasculares podem acontecer nas extremidades, como eles podem acontecer também na forma de efusões. Efusões que a gente deve buscar na região abdominal, então fazendo a palpação da região abdominal, e efusões que a gente busca na região torácica. No entanto, na região torácica, os casos de efusão torácica de origem cardiovascular podem aparecer na forma de hidropericárdio, podem aparecer na forma de edema pulmonar e muitas vezes é necessário o exame de imagem radiográfica para a gente detectar a presença de líquido livre no tórax e eventualmente também o exame ultrassonográfico para a gente detectar a presença de líquido livre abdominal. No caso de efusões pericárdicas, o exame de ecocardiografia tem bastante benefício nesse tipo de avaliação. E em todos os casos, depois do exame físico, os exames de imagem ajudam bastante na avaliação cardiovascular. O primeiro exame de imagem que a gente costuma preconizar é o exame de imagem radiográfica, que faz a avaliação da silhueta cardíaca. O segundo exame que a gente solicita, muitas vezes é o exame ecocardiográfico. O que é o exame ecocardiográfico? Ele tem a capacidade de avaliar não só a perfusão cardíaca, como também ele faz avaliação valvular. E o exame de eletrocardiograma, que na verdade é um exame gráfico, através do qual a gente faz uma inspeção da função cardíaca, mas no quesito principal relacionado à passagem do impulso cardíaco pelo coração.
não é capaz de fazer a avaliação única e exclusivamente valvular. Então, nesses casos, é necessário que a gente faça os dois exames em associação. Ainda falando sobre avaliação de vasos sanguíneos, a gente pode fazer a avaliação do pulso arterial. O pulso arterial pode ser aferido por palpação da artéria femoral em pequenos animais, da artéria maxilar externa em grandes animais, da artéria coxígea também em grandes animais. Em cães, normalmente, a gente encontra a artéria femoral na face interna da coxa, então na região medial da coxa, e a gente afere, a partir do momento que a gente encontrou o pulso arterial, a gente costuma aferir 15 segundos e depois multiplicar por 4 para a gente ter o número de pulsações por minuto. Sempre que a gente vai avaliar pulso, a gente deve usar as pontas dos dedos para fazer isso. A gente usa 2 ou 3 dedos e coloca esses 2 ou 3 dedos numa posição equidistante. E quando a gente vai fazer a palpação para avaliação do pulso, como no caso desse animal aqui, aliás, eu não apresentei esse animal para vocês, essa aqui é a Barbie, é uma maltês de 12 anos, é minha companheirinha, essa aqui é minha cachorra, é a única cachorra que eu tenho, e ela veio aqui para ajudar a gente na aula nesse momento tão importante aí em que a gente está distante. Então, 2 ou 3 dedos equidistantes, nós vamos localizar bem próximo aqui do abdômen, na face medial da coxa, a artéria femoral. Aí a gente marca o tempo, ou no relógio, aqui na minha frente tem um relógio que eu consigo olhar e fazer essa marcação. Identificou e detectou durante 15 segundos, a gente multiplica por 4 e tem o total de pulsações por minuto. No cão, o número de pulsações por minuto é bem semelhante ao número de batimentos por minuto, que é a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca e o pulso arterial são geralmente semelhantes. E no cão, pode variar de 70 a 120 pulsações por minuto. Além da gente fazer a avaliação do pulso arterial, a gente pode também fazer a avaliação da prova de estase venosa. Todas as vezes que a gente faz a avaliação da prova de estase venosa, nós temos que pensar que nós estamos estudando como que é o comportamento do sangue quando ele retorna para o coração. Todas as vezes que o sangue retorna para o coração, ele não pode retornar com pressão, porque ele retorna para átrio. E átrio não suporta uma pressão tão grande quanto suportaria um ventrículo. Então, quando o sangue volta para o coração, a pressão dele deve ser uma pressão próxima de 0. Portanto, se essa pressão estiver alta, a veia tem uma capacidade de se perfundir com o seu conteúdo para os espaços intersticiais. Então, nos casos de alteração do retorno venoso, é comum o animal apresentar quadro de edema de extremidade. Em cães, a gente vê isso nas extremidades dos membros, às vezes aqui na extremidade da região cervical. Em grandes animais, às vezes na barbela, a gente vê isso, né? Às vezes na região do úbere, em grandes animais. Então, a gente testa essa prova de estase venosa. Testar a prova de estase venosa significa a gente colocar um impedimento do sangue em direção ao retorno dele para o coração. Nos membros torácicos, a gente testa isso na veia cefálica. Nos membros pélvicos, a gente testa isso numa veiazinha que passa aqui, que é a veia safena. E na região cervical, a gente testa normalmente na veia jugular, que passa aqui na região cervical. Esses 3 vasos sanguíneos também são usados para a gente fazer a venopunção. O que é a venopunção? A coleta de sangue, ou colheita de sangue, para que a gente possa fazer uma avaliação hematológica nesse paciente.
Então essa prova de estase venosa, ela pode ser feita usando um garrote. O garrote é essa borrachinha aqui, feita de látex. Ou ela pode ser feita usando as próprias mãos. Então, que manobra eu vou fazer? Vamos ter um pouquinho de paciência, porque eu tô aqui sozinha gravando esse vídeo. Eu faço essa manobra aqui, olha. Segurando o membro e segurando para promover como se eu estivesse fazendo um garrote na veia, que é o mesmo movimento que a gente faz, a mesma manobra que a gente faz para poder colher sangue. Como esse animal é peludo, às vezes a gente não consegue ter uma imagem muito legal, e nos casos de animal muito peludo, se precisar, a gente pode assentar o pelo usando um algodão com álcool. Então eu vou pegar ali o álcool, vou pegar um algodão e vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso, tá? Só um minutinho. Aqui eu tenho álcool. E aqui eu tenho um chumacinho de algodão. Então o que eu faço? Coloco o álcool nesse chumacinho de algodão. Vou assentar o pelo. Barbie, tá gelado, né? Vou assentar o pelo. A Barbie não gosta de banho. Aliás, eu trouxe ela aqui hoje na clínica para ela tomar um banho, mas ela vai dar um pouquinho de trabalho para tomar banho. Então eu assento o pelo para a gente conseguir visualizar, calma Barbie, calma, o vaso sanguíneo que passa nesse sentido. Quando eu faço um garrote no vaso sanguíneo, eu estou impedindo que o sangue retorne para o coração. Então a veia do meu garrote para baixo costuma ficar engurgitada. Ela não pode ficar engurgitada do meu garrote para cima. Se ela ficar engurgitada do meu garrote para cima é porque está tendo algum problema de retorno venoso que não é o garrote que eu estou fazendo. A mesma coisa eu faço na safena, a mesma coisa a gente faz aqui na safena e a mesma coisa a gente faz na veia jugular. Então essa prova é chamada de prova de estase venosa. Ela deve ser negativa, ou seja, de onde eu coloquei o garrote em direção ao coração, não pode ter engurgitamento de vaso sanguíneo. De onde eu coloquei o garrote para a extremidade, o vaso sanguíneo tem que ficar engurgitado. Então essa prova ela deve ser testada sempre para ver, avaliar a complacência do sistema vascular venoso. E além dessa avaliação, a gente deve fazer também a avaliação do coração. O coração, ele é dividido em 4 câmaras cardíacas: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Esses vasos sanguíneos, vamos ficar virada para lá que eu vou soltar você um pouquinho. Esses vasos sanguíneos, essas câmaras cardíacas localizadas no coração, elas fazem com que o coração, em virtude de toda a distribuição das vísceras internas, o coração ele é discretamente voltado para a esquerda. Se a gente dividir, né, átrio, ventrículo, ventrículo. Se a gente pensar que o coração é discretamente voltado para a esquerda, nós vamos ver que parte do ventrículo direito, ele fica no antímero esquerdo do animal. Isso também acontece com os focos de auscultação cardíaco. Por quê? Existem 4 focos de auscultação cardíaco. Esses focos de auscultação cardíacos, eles são divididos em focos onde ficam as válvulas aórtica, onde fica a válvula mitral, a válvula tricúspide e a válvula pulmonar. A válvula mitral e a válvula tricúspide fazem parte das válvulas que são chamadas de válvulas atrioventriculares.
A aórtica e a pulmonar são chamadas de válvulas semilunares. As válvulas atrioventriculares são válvulas mais delicadas, são válvulas menos robustas. E a tricúspide, pelo próprio nome, ela é chamada por 3 cordões tendíneos, por isso tricúspide, são 3 cordões tendíneos que formam essa válvula. Já a mitral, ela também pode ser chamada de bicúspide, porque ela tem só 2 cordões tendíneos. E esses cordões tendíneos, quando a gente pensa num lado que tem 2 cordões e quando a gente pensa no lado que tem 3 cordões, qual que é mais forte? Obviamente o que tem 3. Então, a gente espera o quê? Se o animal tiver problema em uma dessas 2 válvulas, qual que é o problema, de que lado que vai acontecer normalmente primeiro? Sempre do lado que tem 2 cordões. Então, normalmente acontece mais na válvula bicúspide, ou seja, na válvula mitral. É a primeira válvula que muitas vezes apresenta insuficiência ou estenose valvular. As outras válvulas, que são as semilunares, elas não são formadas por esses cordões tendíneos que fazem esse movimento, são cordões que fazem esse movimento. Então elas são mais robustas, mais reforçadas. Então é menos frequente que ocorram problemas valvulares nessas válvulas semilunares, mas podem acontecer. Então isso pode ser avaliado através do exame ecocardiograma. Então, pensando nas 4 válvulas, qual que a gente percebe que geralmente é a mais provável de ter problema insuficiente ou problema estenótico? Primeiro, a mitral, segundo, a tricúspide, terceiro, as semilunares, que são a aórtica e a pulmonar.